videoaula de hoje é a correção da primeira semana de Ciências do sexto ano, PET 2. Atividade 1. Qual o formato da Terra? Eratóstenes, que viveu entre 276 a.C. e 1904 a.C., ele conseguiu provar que a nossa Terra é redonda. Na realidade, ela tem um formato meio geóide, que é um formato quase esférico. A gente sabe que ela tem umas pequenas deformações, só que essas deformações são muito pequenas, que quando a gente vê ao longe, a gente não consegue visualizá-las. E nos polos haveria um pequeno achatamento. Atividade 2. Qual o primeiro cientista que propôs que a Terra possui uma forma redonda? Nós temos, primeiro de todos, nós podemos citar Pitágoras, foi o primeiro que deu essa ideia de Terra redonda. Posteriormente, nós temos Aristóteles, que aparece, já Aristóteles, quando ele aparece, já aparece provando com evidências, bases científicas, que a Terra era redonda. Atividade 3. Explica o experimento de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático, um cientista, que ele conseguiu comprovar como que seria a circunferência da Terra. Um simples experimento. O que ele observou? Que na cidade de Siena, ao meio-dia, o sol ele ficava tão alto que se a gente tivesse um poço aqui, eu conseguiria enxergar o fundo desse poço. Então, quer dizer, nesse ponto aqui, estaria o sol em linha reta. E nessa mesma hora que o sol estivesse em linha reta aqui, a qual conseguisse chegar ao poço, e interessante que nesse momento, que é chamado sol de zenite, a gente não vai ver formação de sombra, porque o sol ele está pegando todos os objetos no ângulo, em linha reta. Nesse momento, em Alexandria, ele não estaria ainda nesse período chamado zenite. Ainda era possível de ver a formação de sombras. Então, o que ele fez? Se eu pegar nessa mesma hora, no mesmo momento, marcar o horário, o momento que está em zenite, aqui em Siena, e na Alexandria, no mesmo horário, no mesmo dia, marcar o ângulo que aqui se formou, eu conseguiria calcular a circunferência da Terra. E foi isso que ele conseguiu fazer um simples experimento há muito tempo atrás, calcular a circunferência da Terra sem ter grandes equipamentos, instrumentos científicos nas suas mãos. Aqui vocês podem observar que aqui ele fez medindo um momento, e aqui daria para a gente perceber que se a Terra fosse plana, a sombra seria igual, se quando que tivesse no momento de zenite em Siena, também seria Alexandria, porque ela é plana. Mas como a Terra é esférica, nesse momento que ela está em zenite em Siena, na Alexandria ela ainda está em sombra, uma vez nós estamos tratando de uma Terra plana. Atividade 4. Quais outras evidências, além do experimento de Eratóstenes, indicam que a Terra é redonda? Nós estamos pegando o primeiro exemplo que é interessante. Se a gente observar um barco, quando você observa no mar um barco, você vê que ele vai desaparecendo, não porque ele está diminuindo de tamanho. Na realidade, você vê sumindo o seu casco e no fim você vê essa ponta da vela sumindo. Vou mostrar a imagem aqui para vocês entenderem. Se a Terra fosse plana, a imagem que eu teria é que com o passar do tempo esse barco iria diminuir de tamanho. Mas não é isso que eu enxergo. Quando nós estamos vivendo um barco, no mar, a gente percebe que esse barco ele vai sumindo primeiro o seu casco e depois que ele vai sumindo essa parte de cima. Da mesma forma, quando o barco ele aparece ao longe, a gente consegue visualizar um barco, a gente consegue visualizar primeiro essa parte de cima e depois que aparece seu casco, mostrando que a Terra ela é curva. Outro experimento assim, visível que acontece é se a gente assistir um eclipse. Nos eclipses lunares, é o momento em que a Terra ela está na frente do Sol e não deixa essa luz do Sol chegar à Lua. E a gente consegue ver a sombra da Terra na Lua. Então, quando a gente vê essa sombra na Terra na Lua, a gente vê que essa sombra é uma sombra curva. E outro, se a gente tivesse, esse experimento já foi feito, né, comprar um balão meteorológico, isso foi feito em 2017, numa universidade lá do Reino Unido.
Eles compraram um balão meteorológico, colocaram câmaras, e esse balão subiu a quantidade de 23,6 quilômetros acima da superfície, e as imagens captadas por esse balão. Quando você vê essa imagem captada pelo balão, você consegue perceber essa curvatura na Terra. A outra forma de analisar seria o posicionamento das estrelas quando vistos na Terra. O que é interessante, que a visão que eu tenho das estrelas aqui na nossa região, no Brasil, é diferente do que eu vou ter dessas mesmas imagens das estrelas na Europa, na África. Por quê? Isso vai depender muito da posição das estrelas devido à curvatura da Terra. Vou dar um exemplo. A constelação do Cruzeiro do Sul, ela é mais vista nessa parte mais próxima ao Polo Sul e próximas ao Equador. Quando está mais distante do Equador, nas regiões temperadas, você já não tem muito essa visão desse Cruzeiro do Sul. Estou mostrando que a visualização da Terra, essa mudança de ver as estrelas em cada lugar da Terra, eu posso ver estrelas de uma forma diferente, isso é porque a Terra é curva. Se ela fosse plana, em qualquer lugar eu veria sempre as mesmas constelações. Atividade 5. Desenhar o planeta Terra. Então, vamos fazer o desenho, colore bastante, mas o colorido a gente vai pedir um detalhe. Os oceanos têm que ser azul e os continentes você não tem que colorir de verde. Até a próxima videoaula.